Oi, gente, eu sou a Laru de novo. Tô aqui para falar sobre um assunto muito legal hoje, que é a capacidade de cocriação que a gente tem na nossa vida e como as coisas vão ficando cada vez mais lindas quando a gente vai abrindo os olhos para a sutileza, né? Por muito tempo, eu precisava convencer as pessoas de que eu era uma pessoa boa. Então, eu imaginava que eu só realmente seria boa se as pessoas me dissessem que eu era boa. E quando a gente projeta isso na outra pessoa, a gente se frustra muito, né? Porque enquanto a gente deixa o que a gente sente na mão dos outros e não sabe falar sobre o que precisa, a gente recebe o que eles têm. E cada ser humano é um universo, né? E cada um tem um jeito de demonstrar, enfim. Então, quando a gente projeta no outro, é muito fácil da gente ficar muito chateada e às vezes até deixar de fazer o que a gente gosta de fazer, por achar que alguém julgou mal, errado, enfim, ser mal interpretado. Então, o último vídeo foi sobre o automatismo, né? E como a gente vai entrando nesse lamaçal, é um lamaçal mesmo de automatismo, sabe? Que cada vez que a gente entra, a gente vai se afundando mais. As pessoas que vieram antes de nós têm um menor número de pessoas que olharam para dentro, né? Que se cuidaram, que souberam dizer o que precisava. E como a gente é criado à medida que são criados, enfim, a gente precisa se desprender para conseguir enxergar lá dentro o que ainda precisa ser transmutado e mudar a nossa geração a partir daqui, curar a nossa hereditariedade, né, que veio antes de nós, livrá-los de qualquer culpa, porque no início é muito fácil se vitimizar e dizer eu sou assim porque alguém que veio antes de mim é, e é assim que eu vou ser, ou eu sou velho demais para mudar de ideia, ou a minha rabugice de idoso não me permite. A gente vê pessoas lindas despertando agora com mais idade, no seu período mais sábio de vida, né? E também é lindo, cada processo só acontece quando tem que acontecer, né? E o mais importante é a gente cutucar, a gente movimentar para que a primeira plantinha, a primeira sementinha da dúvida seja plantada. Porque a gente só consegue achar novas respostas quando a gente coloca novos questionamentos para perguntas que a gente já, teoricamente, descobriu a resposta, ou alguém disse, ou enfim, né? Então, esse vídeo de hoje é para falar sobre como é pra vida ser linda e como a gente se convence do contrário. Por toda uma vida, a gente fica preso às nossas crenças limitantes, né? Principalmente em relação à abundância. Eu tô num movimento muito lindo agora, que é o Tear dos Sonhos. Eu posso falar sobre isso num outro vídeo, se for da vontade de alguém, né? Que tá me fazendo desbloquear coisas muito lindas, assim. São pessoas que já passaram pelo que eu passei, ou estão mais ou menos na mesma energia, que de vez em quando eu vou lá me lamentar e a pessoa vem e puxa minha orelha e fala, escuta, tu tá criando o que tu tá dizendo, então dá uma segurada, vai fazer uma lista de coisas boas que você quer atrair, sabe? E como agora eu tô, são processos, é uma mandala em que cada círculo dentro dela são 4 elos, né? E cada círculo é um elemento e você precisa agir conforme a necessidade daquele elemento. E agora eu sou vento e eu preciso trazer novas sementes, né? Semear para as pessoas entrarem para esse movimento lindo. E o que a gente vê são pessoas dizendo assim, não, mas por enquanto eu tô conseguindo viver a minha vida. Eu tô dando conta de pagar as minhas continhas, então talvez esse movimento não seja pra mim, porque por enquanto tá tudo bem. E aí, o quanto a gente não faz isso, e é uma autossabotagem, né? O quanto viver suas coisinhas te deixa numa escassosfera de sonho livre, sabe? Quando a gente tem muito tempo da nossa vida dedicado a alguma coisa, quando a gente não tem tempo de pensar fora as necessidades que precisam ser feitas,
quando a gente trabalha muito tempo e aí tem o tempo de deslocamento de trânsito para chegar em casa, e aí você chega e dorme. Você simplesmente se alimenta, coloca alguma coisa ali que você não tá nem pensando pra dentro do seu corpo. E aí você simplesmente vai dormir para que o outro dia se recomece. E isso vai te deixando cada vez mais longe da capacidade de sonhar que a gente tem, do potencial criativo que a intuição gera. E esse potencial criativo, quanto mais alimentado ele é, mais lindas coisas ele pode trazer para nós, né? E quando a gente vai vivendo essa vida de isso que eu tenho tá bom pra mim, eu não tô passando fome. O importante não é não ter fome. Lógico que isso é importante, né? Às vezes o que eu falo não faz muito sentido com o que eu tô pensando. Mas aqui o que eu tô dizendo é que se a gente fica preocupado em simplesmente não passar fome, a gente nunca vai olhar para uma ideia que pode ter um potencial de tirar a fome de outras pessoas, por exemplo. De te sobrar em abundância ao ponto de você poder usar isso para não gerar fome em outros seres, sabe? Então, o quanto a gente almeja, o quanto a gente pensando, a gente vai criar o que a gente quer. Então, tem 3 grandes coisas importantes, né, nessa ideia de raciocínio. A primeira é que tudo que a gente pensa vira um pedido. Quando a gente tá pensando, por exemplo, eu dou aula, né? Tem dia que a gente acorda não querendo dar aula. E eu falo, nossa, que fulano podia faltar, né? Eu tô induzindo. Olha como é bobo, né? Depois que a gente traz a consciência, isso fica uma coisa assim, que a gente percebe o que tá pedindo, né? Se eu peço que um aluno talvez não apareça numa aula, eu tô pedindo pra que ele pare de fazer as minhas aulas, sabe? Quando eu tô pensando, nossa, eu ouvi no jornal, né? No jornal, meu Deus. Tem dia que eu ligo só pra ver, mas não tem uma coisa que salva, né? São só coisas negativas, são só, enfim. E aí você se envolve naquela bolha e você ouve falar de assalto, por exemplo, você fala, caraca, ouvi no jornal que fulano foi assaltado 10 horas da noite. Aí quando você tá 10 horas da noite na rua, você pensa lá no jornal e você pensa no assalto. Você tá criando a possibilidade de haver um assalto com você. Porque quando você pensa, você pede. E toda a vibração ao redor muda. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, quando você traz para uma sensação, você torna físico. Então se além de você pensar no assalto, você tem medo de ser assaltado, você já está dando 2 passos para criar a sua realidade. Então você pensou no assalto, você pediu por ele. E se você sentiu medo, você trouxe para o físico. Então o passo disso acontecer é maior ainda. E se na sua cabeça você criou que você estando 10 horas da noite numa rua, pensando no assalto, com medo do assalto, era o suficiente para ser assaltado de maneira inconsciente, é exatamente isso que você vai atrair, sabe? Então, 3 coisas precisam ser feitas para que a gente mude e crie a realidade que a gente quer viver. Cuidar do que a gente pensa, mas o que a gente pensa no íntimo, sabe? Tem muita gente, infelizmente, que tá numa espiritualidade muito superficial, em que você quer provar para os outros que você tem espiritualidade. E na verdade, quando você vai ver no panorama geral, numa encruzilhada, digamos assim, né? A ação daquela pessoa gera uma hipocrisia de não ser condizente com o que ela diz. E isso é muito triste, gente. Não precisa mostrar pra ninguém que você é espiritualizado, sabe? Você só precisa sentir. E as pessoas que precisam da sua ajuda vão precisar, vão chegar até você. Ou você vai se movimentar para fazer o que for necessário. Geralmente a espiritualidade superficial, ela vem com uma necessidade de você trazer pessoas juntos, de você precisar mostrar que você é visto por conta disso. E não precisa, sabe? Tudo que a gente fica tentando fazer força, tudo que a gente precisa de um esforço subhumano, de ficar provando, de ficar mostrando que as pessoas te tratam assim, é superficial, sabe?
quanto mais a gente se conecta com a verdade da nossa alma, mais a gente quer só mostrar outro caminho para outro ser humano e tirar qualquer tipo de julgamento que possa ter nisso. Pra mim, é a cerejinha da sociedade, o porquê que a gente vem viver em grupo, sabe? Porque as lições são individuais. Ninguém nunca vai poder viver por você uma lição que você tem que aprender. Então, por que a gente vive em sociedade se as lições são individuais, né? Quando a gente conseguir se livrar do julgamento, quando a gente conseguir dizer, esse é o meu caminho verdadeiro, e você tem a opção agora de ter um novo caminho a ser seguido, e você tem completa liberdade de escolha de seguir ou não esse caminho, de simplesmente olhar para uma bifurcação e ter livre-arbítrio de ir por onde você quiser. E a partir da sua escolha, eu tiro o meu julgamento. Eu não vou olhar para você e te julgar porque você não seguiu o meu caminho. Eu vou olhar para você com compaixão, com vontade que você ascenda como ser humano, que você possa tomar a frente da sua vida, tomar as rédeas e seguir por onde o seu coração mandar, sem nenhum tipo de julgamento de ela deveria ter ido por aqui que seria mais fácil. Onde já se viu pensar isso, cara? É isso que falta na nossa sociedade. Entender que a gente vem no social, porque quando a gente tá dentro da nossa bolha de padrões, por causa da sociedade que a gente veio, por causa das relações que a gente teve que foram nocivas, que vão deixando coisas no nosso corpo que a gente não acessa mais, e vão padronizando e deixando inconsciente ações que a gente tem. Quando a gente pensa nisso, e a gente olha um novo caminho, é como se a gente tivesse, quando a gente tem um problema, é como se a gente estivesse num grande rio, se afogando. Quando a gente precisa manter a vida, a gente não tá criando soluções e caminhos para tirar a gente daquele espaço, daquele sofrimento local ali. A gente só tá tentando manter a vida, então toda a nossa energia vem da gente simplesmente não morrer. Quando tem alguém de fora, na margem desse rio, que olha de fora você se afogando e te direciona, te fala, olha, nada pra direita que tem um pau pra você se agarrar. Nada pra esquerda que a margem tá perto. Você sai desse sofrimento e você passa a ter um novo objetivo. E você usa essa ajuda que alguém te deu de uma margem para você experimentar um outro caminho que não seja o sofrimento de manutenção de vida. E é isso que a gente tem. A gente entra nessa escassosfera de manutenção de vida, em que a gente acredita que o que a gente tá fazendo tá bom e não tá. Porque o que a gente está fazendo é manter a nossa vida no físico. E a gente está aqui para buscar respostas mentais, para desenvolver e elevar o nosso potencial, para olhar para o outro ser humano com compaixão e empatia e dizer, olha, você está sofrendo estando nesse espaço e existe um outro caminho que deve ser feito dessa maneira. Você pode não querer ir, mas eu tô te dizendo que talvez seja mais fácil, mais simples, menos doloroso. Só tenta ouvir, tenta questionar, tenta deixar uma dúvida ali de será que isso também não pode ser uma verdade pra mim? E é só isso, sabe, gente? E à medida que a gente vai liberando essa abundância, a vida começa a fluir de um jeito tão lindo, tão fácil, tão gostoso. A gente começa a atrair pessoas que querem a mesma coisa que a gente. E aí eu me senti diferente a minha vida toda. Não sei dizer porquê, assim, mas eu me sentia atacada. Eu me sentia... eu sentia que os dedos eram apontados pra mim. E simplesmente com a mesma analogia de história, de que quando um menininho lá na nossa infância gosta da gente, ele vai fazer de tudo pra encher o nosso saco, pra ser enxergado por nós, né? Eu, na minha infância, acreditava tanto que eu era um ser humano ruim, que ninguém gostava de mim, que quando os menininhos faziam isso pra eu ser vista, pra serem vistos por mim, né? Eu acreditava que eles estavam só me depreciando, só me diminuindo. E a nossa sociedade faz isso. Quando a gente vê uma coisa nova, uma coisa potencial, enfim, a gente vai lá cutucar o dedo, sabe? A gente não acolhe.
E ao longo da minha vida, isso é uma experiência total pessoal minha que eu tô desbloqueando ainda. Tô trazendo pra vocês, tipo, em caráter inédito, porque eu tô vivendo isso, tô me descabelando pra curar isso, sabe? E eu tô vivendo isso em vida, então por muito tempo eu acreditei que eu deveria me esconder dentro de mim. Porque quando eu era quem eu despontava e era atacada. Quantas pessoas não se sentem assim? Quantas pessoas não vão falar, putz, eu me senti assim até agora, ouvindo eu falar, sabe? Então, o fato de você começar a acreditar no seu potencial, na sua vida, em acreditar que a vida não é pra ser tão pouco, tão escassa, tão cheia de sujeira, tão lamacenta, tão preocupante, sabe? Quanto mais a gente se preocupa, menos a gente sente. E a gente tem quantos sentidos no nosso corpo, né? Quantos deles a gente usa no dia a dia? Quantos cheiros você se propõe a sentir no dia? Quantas coisas diferentes você se propõe a fazer? O quanto da sua mão você usa? O quanto de coisas você toca para você explorar suas necessidades? Não. Quanto mais você fica preso num escritório, numa caixinha, menos sensações você vai ter, menos explorado você vai, menos coisas você vai usar do seu corpo. E a gente tá aqui nessa vida habitando essa nave corpo humano. Como é que você não vai conhecer suas sensações? Como é que você não vai explorar sua sexualidade? Como é que você vai achar sua sexualidade suja se ela é parte de você? Como é que você negligencia e como fala quando a gente corta? Amputa partes do seu corpo simplesmente porque alguém disse que era ruim. Cara, não. Olha seu potencial, sente tudo isso. E quando você começa a olhar pra isso e falar, cara, oi corpo, a gente vive bem. Agora a gente vai entrar em comunhão, sabe? Eu te aceito, eu te sinto. Vai abraçar as árvores, vai relar nas plantas, vai conversar com a borboleta, vai agradecer o sol, vai sentir na pele a chuva, sabe? Vai fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Vamos, sabe? Sair da nossa bolha. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai atraindo seres que já passaram por isso. E esses seres nos acolhem. Então eu que antes me achava estranha, quando eu tô com os meus amigos de agora, eu me sinto livre. E é essa liberdade que eu desejo pra vocês. Essa liberdade de sentir sem amarra, de sentir plenitude, de incorporar de volta cada parte do seu corpo e aceitar ele em comunhão com seu espírito. Por que tem tantas pessoas sofrendo com ansiedade, sofrendo com crise de pânico? São pessoas que se desconectam do seu próprio corpo e aí trabalham no mental. E o mental para de mandar no corpo, porque eles não são mais uma comunhão. Porque você não tem mais um desenvolvimento do seu corpo como a sua mente tem. E isso gera, tudo que é desequilíbrio gera crise, né? Faz a gente se ferrar pra entender o que tá de errado. Então, gente, a gente só merece coisa linda. A gente só merece a felicidade, a gente só merece a abundância. Mas antes dessas coisas chegarem pra nós, a gente precisa acreditar que a gente tem merecimento, porque é o merecimento que vai abrir essas portas. Então, gente, de novo, é só um convite à reflexão. Essa é a minha verdade. Se alguém algum dia quiser saber alguma coisa, mais coisa, enfim, a respeito, eu tô completamente aberta e disposta a conversar, a abraçar, sempre, sempre, sempre. O meu caminho é muito difícil, sim, mas eu sinto muita vontade de trazer uma rebelião atrás de mim. E é só por isso que eu faço os vídeos, porque essa ferramenta de acesso às pessoas é muito linda e muito livre. E que vocês não se sintam atacados em momento nenhum. Tudo que eu falo é com muito amor do meu coração. E se vocês sentiram algum bem-estar assistindo tudo isso, que vocês compartilhem com uma outra pessoa para que a gente possa girar essas energias. E enfim, é sempre muito, muito feliz estar aqui. Gratidão por todos vocês me ouvirem até aqui.
e continuamos nos vendo em breve.